Agora, uma coisa que eu te pergunto, pensando nesse esquema de jogo aí, pro jogo contra o Atlético, pô, a gente vem tendo aqueles dilemas de discussões há muito tempo, o Luciano no meio, Lucas, tal, não sei o quê, o Lucas vem da seleção, né, aquela logística toda. Você mudaria alguma coisa do time do Zubeldia? Porque tem um aspecto psicológico, mas na parte tática, você faria alguma mudança para esse jogo específico? Olha, a gente até conversou eu falei com o Chacon e com o Gabriel Sá no último debate que teve, acho que no debate seguinte, na semana do jogo da ida, e é muito difícil, não é uma questão fácil, porque a gente não, o São Paulo nesse momento não tem todas as peças disponíveis. Então, para mim é claro que o Luciano hoje não está jogando no nível de titular, mas a peça que poderia facilitar uma saída dele, que é o Ferreira, está lesionado. Então é muito complicado, porque se você tira o Luciano, você tem que ou colocar o Lucas mais centralizado, e aí não sei, talvez colocar o Eric pelo lado esquerdo, que não é o que ele vem jogando no São Paulo, pelo menos, ou colocar o William, que é um garoto, que ainda não está pronto, para mim parece que vai ser muito bom de bola, mas não está 100% maduro, né? 100% preparado. Então, algum sacrifício vai ter que ser feito, seja colocando o Eric num lugar que ele não é muito confortável, seja deslocando, seja colocando o William que não está muito legal, ou seja mantendo o Luciano. Então, é óbvio que o torcedor normal vai falar, não, tem que tirar o Luciano que vai melhorar. E eu concordo que o Luciano não está numa fase legal, mas a troca não é fácil, a troca não é simples, porque não tem a peça que poderia facilitar toda a vida, que é o Ferreira pelo lado esquerdo. Então, eu acho que é um jogo que vai exigir mais da velocidade do São Paulo, que acho que é um jogo para colocar um desses jogadores mais velozes, o Eric ou o William, mas é muito complicado. Talvez seja o jogo realmente para colocar o Lucas pelo meio, que é a posição que ele está se sentindo mais confortável nesses últimos anos. Só que mesmo assim, é a posição que ele está mais confortável, mas ele pode estar vindo de não sei quantos minutos que ele vai jogar com o Dorival nessa partida da seleção brasileira. Então é uma questão muito complicada. Eu iria com o Luciano, o Lucas e o Rato. Só porque é a formação mais usada, porque são os jogadores mais cascudos para esse tipo de decisão, por mais que o momento do Luciano não seja legal. E acho que nos momentos em que precisa, ele, querendo ou não, aparece. Então eu iria mais por esse critério do que por outros motivos. E por esse critério eu manteria Rato, Luciano e Lucas como aquele trio ali junto ao Caleri, muito também pela falta de opção, por não ter o Ferreira, por não ter essa substituição que seria a mais óbvia. Então eu manteria essa formação. Acho que é o que o Zubeldia vai fazer, assim. Você acha que o William Gomes poderia ser uma reposição ao Ferreirinha já? Porque é cedo, né? A gente falar que ele fez poucos jogos no profissional e tal, deixa uma boa impressão. A gente tende a ter uma boa vontade a mais quando é um jogador da base que surge bem, né? Mas você acha que ele já estaria nesse ponto de ser uma reposição ao Ferreirinha? Eu acho que ainda não está no mesmo nível. Não está no mesmo nível. E muito porque ele foi pouco utilizado, né, até esse momento da temporada. Passa também pelo Carpini, acho que passa até pelo Dorival depois do título da Copa do Brasil, mas principalmente pelo Carpini no Campeonato Paulista. E né, no começo da passagem do Zubeldia também, até tem uma pergunta do Chacon na coletiva, por que o pessoal está questionando, porque você não está usando tanta base, ele fala, porque não tem momento, não tem como. Já pega bonde andando e tem que formar o time, e os caras têm que estar prontos. Então, por esses fatores, ele acabou não sendo utilizado, e eu acho que ainda não está no nível de ser uma reposição do Ferreira. Ele fez um bom jogo contra o Vitória, fez um golaço, mas ainda está uns degraus abaixo. Acho que vai ser um grande jogador, assim, pelo menos uma peça útil para o elenco profissional de São Paulo, tem muito potencial, mas não dá, até é injusto com ele colocar muita expectativa em cima dele nesse momento, né?
Achar que ele vai ser a solução para um jogo de volta de quarta de final de Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Até porque se coloca, joga-se o moleque na fogueira agora, depois de começar a utilizar ele nos últimos 3, 4 jogos, aí vai sobrar para ele. Né? Aí ele não consegue render, o que pode ser normal, não sei. Não sei se ele vai render, se não vai, mas pode ser que não renda, porque é normal, um moleque jovem que está se acostumando agora a jogar jogos no time profissional, e aí a gente sabe como que é a reação. Vai cair um pouco em cima dele, a resposta em cima dele. E aí eu acho injusto colocar o moleque nessa fogueira. A grande preocupação da galera, que eu confesso que é a minha também, viu, Boni? O André Santos aqui no chat, ele fala, na minha opinião, se for com o Lucas cansado na ponta, correndo atrás de lateral, Luciano no meio, São Paulo perde o jogo. E muita gente aqui no chat tá indo na mesma, né? Por exemplo, o João Vitor. Eu iria com 3 zagueiros, Luciano de segundo atacante, o Lucas mais solto no meio. Aí, ao mesmo tempo, tem essa preocupação também do Lodete aqui. Qual a porcentagem que atrapalha a falta do Lucas numa semana de treinamento? Que ele sai dos treinos, né? Vai para a seleção, por mais que não jogue o jogo inteiro, tem esse desgaste de viagem, de sair do clima do treinamento do São Paulo e tal. Você acha que bagunça muito a saída do Lucas para a seleção? A gente tá feliz por ele, né? Que ele merecia. Mas o quanto que atrapalha o São Paulo nisso também, né, Boni? Cara, é até engraçado, né? Que esse debate está muito presente em todos os lugares. Sempre falo sobre isso também, que como a seleção se distanciou, né? Porque muita gente está feliz pelo Lucas, porque ele merece mesmo. Ele tá jogando muita bola já desde que voltou ao São Paulo. Mas aí o pessoal pega a raiva da seleção, e é justo, né? Ó, só ver o caso do Pedro, do Flamengo, fazendo talvez a melhor temporada da carreira dele e rompeu o ligamento cruzado pela seleção, né? Então, todo mundo sabe que o clube está muito acima da seleção em termos de torcida, né? Então, se for colocar na balança ali entre não ter o cara na seleção e não correr o risco de perder, todo mundo prefere ter o cara à disposição do clube. E eu acho que faz diferença, assim, por mais que o Lucas seja muito diferente, ele saiba se adaptar, o Zubeldia, nesse momento, ele deve estar pensando, claro, em qual é a alternativa que ele vai usar para montar esse time, e ter todas as peças ali para treinar e ver o que se encaixa melhor, faz muita diferença. Então, eu não sei se ele já tomou essa decisão, mas ele ter escalado o Luciano no banco contra o Fluminense me dá a entender que ele estava, pelo menos pensando nessa possibilidade de ir para o jogo contra o Galo assim, com o Luciano no banco e colocando o William ou o Eric na ponta esquerda. E, lógico, não ter o cara para ajudar a preparar, para montar ali no campinho bonitinho, para ver quem que se encaixa, como que se movimenta, qual que é o entrosamento deles, qual que é a química que os jogadores têm juntos, atrapalha muito. Mas, em termos individuais assim do Lucas, pro Lucas eu acho que não faz diferença, porque ele é um cara muito diferente. Então, ele pode chegar e jogar. Como ele fez logo quando chegou, né? Na transferência. Chegou e jogou e já deu certo. E é curioso, né? Porque essa escalação contra o Fluminense, cara, claro que com o resultado final todo mundo fala, não presta, tira, tal, uma porcaria, tudo. Mas eu gostei da escalação inicial, porque, pô, foi ousada até. Lucas no meio, o William na ponta esquerda, tal, eu acho que foi interessante. E é que a postura do time, talvez o rendimento do time não foi bom. E aí teve... Putz, a gente tem uma parcelinha pequena, ainda bem que é pequena da torcida, que fica ali tipo oportunista, né? Teve uma galera que entrou no chat a gente tava no Maracanã, né? E teve uma galera que entrou no chat assim, tá vendo? Fala mal do Luciano agora, porque a culpa não era dele e tal. Cara, foram 45 minutos com o Lucas no meio pra não render, pra aparecer a galera falando. Como se tivesse aqui a gente também torcendo contra o Luciano. Pô, não. Eu torço muito, gosto muito do Luciano, mas eu gosto dele no ataque, não no meio, né? Então, eu acho que mesmo que não tenha dado o resultado ideal no domingo, eu acho que é uma formação para se testar mais vezes, né? E eu seria até mais radical, Vitor. Vou falar aqui que para mim, com o tempo, treinando um pouco mais, eu meteria esse time aí num 3-5-2 ou 3-4-3 com Luciano e Calleri lá na frente, né? Sei lá, mas aí é preferência minha, né? Eu tô aqui brincando de FIFA só, né? Não tô vendo os treinamentos. Mas eu acho que, putz, alguma coisa tem que ser feita, tem que mudar alguma coisa aí para esse time tentar mostrar algo diferente. Senão, eu acho que fica muito previsível, né? A gente tem um meio de campo que fica muito mais cadenciado quando tem o Lucas e o Rato junto também, né?
Não sei, tem que pensar um pouquinho nisso aí.